Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui em nosso canal e desde já nós já pedimos a quem está nos assistindo que nos ajude a divulgar esse vídeo. Vocês sabem que o seu simples ato de escrever um comentário sobre o tema ou mesmo pedindo alguma orientação ou sugerindo um tema já é uma grande ajuda para o nosso canal crescer e ficar em evidência, né? Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, né? Não custa nada. Dar um like não é pago, é gratuito. Assim como para receber esse vídeo em seu celular, no seu computador. Você que nos assiste, não deixe de dar o seu like, de acionar o sino para poder receber as notificações. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre a postura na missa, né? Muitas pessoas nos perguntam se tem uma postura correta. Tem. Isso é muito importante saber. Em primeiro lugar, é preciso que antes da postura propriamente dita, quando nós já estamos na igreja para assistirmos o sacrifício eucarístico, nós devemos começar a nos preparar desde casa. E a preparação de casa, ela se dá na paramentação, ou seja, nas roupas que nós vamos vestir, né? Antigamente tinha o costume de a pessoa ter uma roupa de missa, ou seja, era uma roupa especial para ir à missa, porque a missa é um encontro com Deus. Então, você vai da melhor forma para a missa, não de qualquer jeito, né? Então, é lastimável que os homens vá à missa de bermuda, né? O ideal seria que todos fossem de calça. É uma falta de respeito, né? Do mesmo jeito que você fere a ética e o respeito quando você quer entrar num tribunal de bermuda, até mesmo numa Câmara Municipal de bermuda, na Assembleia Legislativa de bermuda, no Palácio do Governo de bermuda, você deve saber que Deus está acima de todas essas estruturas do mundo. E, portanto, com Deus você deve ter mais respeito ainda do que você tem com essas estruturas da sociedade que nós conhecemos. Portanto, os homens devem evitar ir à missa de bermuda, mesmo quando está fazendo calor, porque nós somos chamados a fazer sacrifícios para agradar a Deus, uma vez que nós o desagradamos por demais pelos nossos pecados. Muitas pessoas pensam que quando nós falamos que não se deve usar bermuda, que os homens não devem usar bermuda para ir à missa, eles acham que as mulheres estão liberadas para ir do jeito que quiser. Não. As mulheres também não devem usar roupa imodesta na igreja. Na verdade, uma pessoa católica não devia usar roupa imodesta em momento nenhum, né? Nem na missa, nem no supermercado, nem no ônibus, nem no trabalho, nem na escola. O testemunho cristão deve ser dado diariamente onde quer que nós estejamos. Portanto, a postura primeira, ela começa pela vestimenta, né? Homens de calça, o ideal seria que mulher usasse saia ou vestido. Nós sabemos que nos tempos em que nós nos encontramos, isso é quase uma raridade. Mas não é impossível que as mulheres façam uma opção de usar saia ou vestido, especialmente para ir à missa. E depois também no dia a dia da vida, no dia a dia da pessoa, né? No trabalho, seja na escola, seja no ônibus, onde quer que nós estejamos. Lembremos que nós devemos ser um testemunho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a postura primeira é a roupa. Segundo, é a postura na igreja, né?
Nós não podemos chegar na igreja e sentar no banco de qualquer jeito, como se estivesse na praça pública, né? Existe postura para se sentar no banco. Em seguida, assim que nós chegamos na igreja, nós devemos nos ajoelhar no genuflexório, né? Nós sabemos que grande parte das igrejas modernas não tem mais genuflexório, mas faça um esforçozinho de se ajoelhar, mesmo que seja no chão. E você vai dirigir as suas orações a Deus em direção do sacrário, e não ir procurar rezar diante dos altares dos santos quando tem, né? Nós sabemos que muitas igrejas não têm altares dos santos, mas onde tem, os altares dos santos, eles podem ser visitados, vocês podem rezar ali, mas a oração principal é dirigida ao dono da casa, Deus. É dirigida ao Santíssimo Sacramento que está no sacrário. Então, esta é a dica para a postura. Sentar de modo respeitoso, né? Não ir para a igreja de sandália, né? Ir para a igreja de bermuda. E ter o cuidado de ensinar as crianças, desde pequena, como é que deve ser o seu comportamento. Não vai deixar a criança deitada no banco, brincando com um brinquedo ou mesmo com um celular, como nós vimos há pouco na internet, nas redes sociais, né? Então, a criança tem que aprender desde pequeno que ela tem que se comportar de modo diferente na igreja, porque a igreja é a casa de Deus e a porta do céu. Outra coisa que nós gostaríamos de falar aqui muito resumidamente é sobre as posturas que o padre tem durante a Santa Missa. Os fiéis muitas vezes não se preocupam em mergulhar naquele mistério. Então, às vezes leva as coisas muito mecânicas, né? Sem uma fórmula, sem uma visão mais contemplativa do mistério que está sendo celebrado. Então, as coisas que estão acontecendo no altar, elas devem ser acompanhadas com toda sinceridade, pedindo a Deus a graça que aquele mistério, né, possa internalizar em nossa vida. Lembrando que a missa é mistério, né? Independente da missa ser em latim ou português, ela continua sendo um mistério. Não é porque você diz que compreende as palavras em português, né, que muitas vezes as pessoas não compreendem, mesmo em português, né? Essa historinha de que não compreende a missa porque a missa é em latim é uma falácia, porque existem muitas coisas na missa em português que muita gente não sabe o que significa. Ouve 1000 vezes e não sabe, né? Então, o padre, ele faz vários gestos, né? Eu acredito que muitos que estão nos assistindo já perceberam que os padres fazem vários gestos na missa, né? Aqui eu vou me ater aos gestos que acontecem durante a parte do ofertório e seguintes, né? O padre, na hora do oferecimento das oblatas, ele pega a patena, né? Primeiro é a patena, e levanta a patena assim, com a hóstia em cima, e faz a oração. Aquela oração é feita em voz baixa, né? Ela é feita em voz alta quando a missa é rezada. A missa, eu estou falando da missa nova, né? Quando a missa é cantada, é feita em voz baixa. Então, enquanto o povo está cantando, ele está fazendo a oração da oferecimento das oblatas em voz baixa. Então, ele levanta a patena e diz as palavras do oferecimento. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. E aí ele abaixa a patena, né? No rito antigo, ele vai derramar a hóstia em cima do corporal e vai esconder a patena embaixo do corporal, deixando uma parte de fora que vai ser coberto com o sanguíneo.
Na hora do oferecimento do vinho, será a mesma coisa. Modificando as palavras, não vai oferecer o pão, mas o vinho. E depois vai colocar lá o cálice contendo o vinho, que logo mais será consagrado. Existe a posição correta de se colocar o cálice e a patena, né? O cálice fica no meio do corporal, a patena fica em frente do corporal. Não é assim, um aqui e outro aqui. Não. O que fica nas pontas do corporal são as âmbulas quando tem. Se não tem âmbula, não precisa ficar nas pontas. O cálice no meio e a patena de frente do cálice, na mesma direção, nem mais para lá, nem mais para cá. O corporal normalmente é dobrado em forma de quadrado. Então ele fica com a marca, né? Tipo uma cruz. O cálice será colocado no meio da cruz, né? Ali onde tem o cruzamento dos braços com o corpo da cruz. O cálice vai ficar ali no meio e a patena logo cá à frente. Na hora em que for chegar perto da hora da comunhão, o padre vai fazer a fração do pão, né? Essa parte é importante porque deve ser observada pelo presidente, o celebrante, que a hóstia magna, ela só deve ser partida em cima do cálice na hora do cordeiro, porque ali simboliza o sacrifício do cordeiro. O cordeiro está sendo imolado, então não se deve partir a hóstia em outro momento, mas na hora do cordeiro. Então, parte a hóstia em cima do cálice, pega uma parte, coloca na patena, segura a outra e o padre vai purificar o pedaço com os dedos, jogando aquilo que está, o excesso, dentro do cálice. Depois ele vai pegar na ponta da hóstia e vai quebrar um pedaço. Coloca o grande embaixo e com um pedaço pequeno ele vai fazer sobre o cálice, sobre a copa do cálice, o sinal da cruz com o pedaço da hóstia consagrada. E vai jogar o pedaço dentro do cálice. Esse gesto simboliza a união do corpo com o sangue. É a mesma coisa da parte na apresentação das oblatas, quando o padre vai colocar o vinho no cálice e ele vai jogar uma gota de água dentro do vinho no cálice. Isso significa que ele está misturando a divindade com a humanidade. Lembrando que não pode ser só divindade, nem só humanidade, né? Por isso a oração diz que Nosso Senhor vai participar da nossa humanidade. Então o padre derrama um pouquinho de água, uma gota de água. Não pode colocar muita água. Se colocar muita água, significa que a humanidade submergiu a divindade de Deus. E o que acontece é o contrário. A divindade submerge a humanidade para purificar a humanidade e elevar a santidade. Então, não se pode colocar muita água no vinho. O certo é uma gota. Preste atenção que quando o padre vai colocar, ele coloca bem devagar para não cair muita água, né? Nesse momento é um momento muito interessante, porque o padre está unindo a divindade com a humanidade para formar um só corpo. Eu espero que todos que estão nos assistindo tenham prestado atenção nesse momento que acontece na missa. Quando o fiel que está nos assistindo está
vendo a missa nova, ele pode perceber isso, porque isso acontece de frente, né? Na missa antiga, ele não tem como perceber, porque o padre está na frente do cálice. Então, você que está na Assembleia, você não está vendo. Mas isso não importa. O mistério não acontece só se você estiver vendo. Acontece da mesma forma. Então, é muito importante que o fiel ele participe da missa com espírito de contemplação. Ele deve estar com toda a atenção voltada para o altar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado os nossos internautas. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando a divulgar o vídeo, né? O último vídeo teve um crescimento na divulgação, embora não tenha superado outros tantos vídeos, né? Como o vídeo do Santo Rosário e nem o vídeo que falou sobre o sínodo, que alcançou mais de 20 mil acessos, mas nós precisamos que os nossos vídeos sejam mais divulgados. Então, se você que está nos assistindo puder distribuir esse vídeo em seus canais, nas redes sociais, no seu Facebook, no WhatsApp, será de grande valia. Não deixe de se inscrever e nem de dar o seu like ou mesmo o seu dislike. Muito obrigado a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.